Bom dia a todos e a todas. Vamos iniciar a nossa atividade, nosso último dia de seminário. E a nossa primeira atividade é uma conferência com nosso colega, nosso amigo, hoje que está em Bruxelas, o David Azoulay, com quem nós temos compartido várias ocasiões de atividades sobre nanotecnologia. E ele está sempre presente nas nossas atividades, porque é uma pessoa importante, uma pessoa-chave para a gente entender as coisas que estão sendo discutidas, propostas, executadas no âmbito da regulação da nanotecnologia. Ele trabalha em Genebra, portanto, ele acompanha todo o processo de regulação da nanotecnologia na Europa, e é por isso que a gente sempre procura contar com a contribuição do David para nos falar sobre esse tema. Ele já esteve no Brasil, já esteve com o nosso seminário, e hoje nós conseguimos que ele, embora em Bruxelas, em atividade lá, arranjasse um tempo para nos contribuir. Ele é advogado, não é? Ele vai poder falar da instituição que ele trabalha e que tem escritórios lá em Genebra e também em Washington, e com isso tem feito um trabalho importante nesse âmbito da regulação em nanotecnologia. Ele fala português, evidentemente não como nós, mas fala português, e todos vão entender a conferência dele. Além disso, é um capoeirista, não é? Então, aquele que também faz parte da nossa cultura aqui brasileira, nesse campo da dança e luta de capoeira. Jorge, agora faça aí a apresentação sua instituição, e temos 1 hora de atividade. Então, muito obrigado, Paulo, para a introdução e para a invitação de compartilhar com vocês sobre esse assunto de regulação de nanotecnologia. 2 palavras de introdução. Paulo, falei que eu falo português, a verdade é que eu falo portunhol, então me tem que excusar de avança, porque eu vou tentar falar português, mas você vai ouvir palavras em espanhol e pode ser também umas palavras em inglês. Mas vou tentar. Se há uma coisa que não é clara, ou que não se pode bem entender, me pode parar e dizer e perguntar porque não é claro. A segunda palavra de introdução é que eu vou dar mais como um instantâneo de o que está ocorrendo no mundo com a regulação de nanotecnologia, mais que uma imagem completa e compreensiva. Vou tentar passar o tanto que eu posso, mas não espere uma imagem completa. Mas se há perguntas, espero que vamos ter um pouco de tempo depois de minha apresentação para compartilhar. Então, o que eu vou falar, o plano da intervenção é o seguinte. Primeiro vou falar com mais detalhes de o que está passando na União Europeia. E por que a União Europeia? Porque até agora a União Europeia é a única jurisdição, o único lugar no mundo onde tem regulação em praça especificadas para nanomateriais. Lei e regulação que está obrigatória para nanomateriais. Então, eu vou falar um pouco com detalhes de o que existe na União Europeia para regular os nanomateriais. Depois disso, eu vou falar um pouco de outras iniciativas que lá tem no mundo, em outros lugares do mundo, mas
com menos detalhes. Vou tentar falar um pouquinho de o que está passando nos Estados Unidos e também em outros lugares, como Tailândia e outros lugares que são um pouco mais surpreendentes, mais como uma surpresa. Depois disso, eu vou tentar falar um pouquinho dos desafios que existem para a regulação da nanotecnologia. Tem desafios de diferentes tipos, técnicos, políticos, e eu sou quase seguro que você está bem familiar com esses desafios, mas vai ser uma maneira de começar a engajar a discussão. Agora, tem que começar, antes de falar com precisão de o que está passando na União Europeia, tem que falar de um problema personal com esse assunto. É um tipo de esquizofrenia quando eu falo desse assunto, porque quando eu trabalho ao nível europeu, mas também ao nível mundial. E o que passa é que quando falo desse assunto a nível mundial, sempre uso o exemplo do que passa na União Europeia para descrever o que se pode fazer, o mais avançado. Mas, do outro lado, quando eu trabalho em Bruxelas, na União Europeia, eu passo todo o meu tempo a machucar a comissão para dizer o que está fazendo na União Europeia nada demais e que precisa fazer mais e não funciona bem, bastante bem. Então, tem que entender essa separação. Então, vou falar de o que existe na União Europeia, o que funciona e que também não funciona tão bom. Então, a primeira coisa de qualquer falar é assunto de coleção da informação. Para fazer regulação que está efetiva, que está bem adaptada ao assunto preciso, você tem que saber qual é que precisa a regulação, que tipo de material exatamente, quanto está produzido, que quantidade, que tipo exato de material que está usado em que tipo de produtos. E um dos problemas hoje no mundo é que essa informação não existe. Está muito difícil coletar essa informação que eu chamo de informação básica, para desenvolver um marco regulatório que está adaptado à situação real. E também essa falta de informação. E não falo de informação sobre a toxicidade ou de ecotoxicidade, falou de informação básica que existe, que tipo de nanomaterial são produzidos exatamente, onde são produzidos, onde é o mercado, que tipo de produto incorporam esses materiais. Há sido numerosos intentos para coletar essa informação. Comecei no princípio dos anos 2000 com iniciativas voluntárias os Estados Unidos, em Alemanha, em Inglaterra. E o resultado desses esforços voluntários foi que muito pouca informação foi coletada. Foi muito difícil ter essa imagem da situação do mercado. Então, a gente começa a pensar a outras maneiras com quais se pode coletar a informação. Na Europa, tinha uma ideia, uma forma de pensar falando que REACH, a regulação geral para a química, vai produzir esse tipo de informação. Na realidade, não funciona. Lá no tempo não funcionou e agora
SIG ainda não funciona. Eu vou falar um pouco mais de REACH, dessa regulação, depois, mais tarde na apresentação. Então, como esse não funcionava, os países membros da União Europeia tentaram desenvolver um sistema ao nível europeu para coletar essa informação, mas tinha muita resistência da parte da indústria e também da parte algumas partes da comissão, que não queria imponer esse tipo de obrigação sobre a indústria. Tinha uma peleia bem forte entre o equivalente do Ministério da Meio Ambiente, DG Meio Ambiente, DG Environment, e o equivalente do Ministério Europeu das Empresas. Como você pode imaginar, a Comissão do Meio Ambiente estava muito dedicada a coletar essa informação, quando o Ministério das Empresas não queria que esse sistema se desenvolva. Então, com esse bloqueado da situação, mais países começaram a desenvolver seus próprios sistemas nacionais para coletar essa informação. No momento em que falamos, França foi o primeiro país que se esforçou de impor uma regulação obrigatória para coletar essa informação. Depois disso, outros países como Dinamarca, Bélgica, Suécia, outros países começaram a desenvolver também seus próprios mecanismos. Todos esses mecanismos são diferentes. Por exemplo, na França, a informação se coleta sobre o nanomaterial mesmo, não sobre o produto que incorpora os nanomateriais, mas só sobre as matérias, a matéria. E o que o sistema francês faz é que o primeiro produtor, o importador na França, tem que registrar informação muito básica, a natureza do material que está produzido, a quantidade que está produzida e onde vai no mercado. E com essa registração, o governo lhe dá um número único que vai seguir esse batch esse nanomaterial, tudo sobre a cadeia de valor. Então, quando o produtor vai vender isso a outro industrial, que ele vai transformar, que ele vai vender a outro, que vai incorporar em produto, o mesmo número de registração vai seguir o nanomaterial. E esse lhe dá informação não só sobre a quantidade e a natura do material, mas também o caminho no mercado. E um efeito secundário dessa registração foi que em muitas empresas os trabalhadores descobriram que estavam trabalhando com nanomateriais. E isso começou uma discussão sobre os trabalhadores e as empresas, sobre a seguridade e o tipo de trabalho. Agora, toda a informação que está coletada não está pública. O coletor da informação, o governo, é o governo que coleta essas informações. E o deal que foi passado com as empresas é que você nos dá a informação, mas o governo, não vamos publicar toda essa informação, só vamos publicar como resumado da informação que coletamos. Isso é uma das debilidades do sistema francês, mas tem
uma utilidade certa em coletar esse tipo de informação. Por exemplo, e também se pode comparar os resultados de um ano a outro. Agora estamos no terceiro ano desse sistema e já temos informação sobre 2 anos de informação coletada, e uma coisa que se pode ver, por exemplo, é a subida no número de aplicação de produtos no sector agrícola. Isso é uma conclusão que se pode já identificar. Um sistema diferente, por exemplo, é o sistema da Dinamarca. O sistema de Dinamarca não se focaliza sobre o nanomaterial, mas se focaliza sobre o produto para o consumidor, que incorporar o que tem nanomaterial lá dentro. O problema do sistema da Dinamarca é que tem uma lista de exceção sobre todos os produtos que não precisa se registrar, que é tão grande que o sistema está útil. O sistema bélgico é o sistema misto, onde se segue o material mesmo, mas também é um segundo tempo que vai começar um ano próximo. Tá, os produtores de produtos que contenham nanomateriais também eles vão precisar dar informação ao governo sobre isso. E com todos esses sistemas, a quantidade da informação que fica pública é diferente. Então, todos esses sistemas são diferentes, mas funcionam como uma maneira de coletar informação básica sobre isso. A melhor parte desses sistemas não pedem informação sobre toxicologia ou ecotoxicologia, sobre informação básica. A informação toxicologia vai vir em um segundo tempo. O que passa é que em cada sistema está escrito lá dentro do sistema uma possibilidade para o governo de pedir adicional informação, incluso a informação toxicológica, se se precisa. Então, esse é o sistema. Agora, a discussão para estabelecer um sistema similar ao único, ao nível europeu, está seguindo, não se acabaram já. Mas as informações que nós temos da comissão nos faz pensar que a resposta da Comissão Europeia vai estar negativa e que o tal sistema não vai estar estabelecido a um nível europeu. Vamos ver. Espero que o ano passado, quando falemos outra vez, lhe pode dar uma notícia melhor. Mas a esperança nesse ponto é que não vai existir. Significa que os países, os sistemas nacionais vai continuar a existir e vai precisar um esforço para combinar esses diferentes tipos de informação para obter uma imagem mais precisa do que é exatamente o mercado e a situação das nanomateriais em Europa. Agora vou falar de outros tipos de regulação que existem ao nível europeu para assegurar a segurança, a safety dos nanomateriais que são lá no mercado. Existem 3 sistemas já existendo. Tem 2 ou 3 outros que estão em processo de estar revisado para incluir informação específica aos nanomateriais. Historicamente, a primeira regulação que existiu com obrigação precisa sobre nanomateriais foi a regulação sobre cosméticos. Data atrás a 2009, acho.
E essa regulação diz essas duas coisas. Faz uma separação entre tipo de uso de nanomateriais dentro do cosméticos. Se o nanomaterial está usado com preservativo, colorante ou filtro de UV, de raios do sol, para esses três usos de nanomateriais, tem que obter uma autorização prévia antes de ficar o produto lá no mercado. Se utilizar nanomateriais para qualquer outro tipo de função, de função lá no cosmético, a única obrigação é declarar. Tem que declarar 100 meses prévio de que poner o produto no mercado, mas não tem obrigação de obter uma autorização prévia para fazer para marketar o produto. Qualquer tipo de uso também obriga, na regulação, tem uma obrigação de, como se diz, de eticagem. Se diz eticagem? Acho que sim. Então, na lista de ingredientes que pode encontrar em um produto cosmético, se um dos ingredientes está em forma nano, você tem que precisar nano na lista de ingredientes. Não se precisa para que uso é. Se é uso para colorante ou preservativo, ou se para coisa completamente diferente. E acorda, o mesmo nanomateriais. Se é utilizado como filtro UV, colorante ou preservativo, precisa uma autorização prévia. Mas o mesmo material, se está utilizado para outra função, só precisa uma declaração que é diferente da autorização. Outra pergunta que está importante com essa regulação é a coisa da definição. Como se define os nanomateriais? Porque, bom, esse assunto de definição vou falar um pouco mais tarde, porque esse assunto é um desafio comum a todas essas regulações, que seja em Europa ou todo no mundo. Como você pode definir? Vou falar um pouco mais em detalhe disso um pouco mais tarde. Primeiro, quero lhe dar uma instantânea de o que já existe, tipo de obrigação para a indústria. Então, essa foi a regulação sobre cosmética de 2009. A implementação dessa regulação está limitada. Não funciona tão bem porque tem falta de vontade política de implementar realmente. Isso também vamos falar lá no fim da apresentação. Outra regulação está sobre informação que se precisa dar ao consumidor de produtos alimentares. Então, esta regulação não propõe ninguém tipo de regulação e de autorização, declaração do nanomaterial prévio. A única obrigação nessa regulação é também essa coisa de eticagem. Na lista de ingredientes, se tem um material que está da forma nano, também se tem que escrever nano entre parênteses lá na lista de ingredientes. E outra vez, nessa regulação, tem esse assunto de definição. Como são definidos os nanomateriais e como vamos implementar isso. Outra vez, vamos falar mais em detalhes disso. A terceira regulação que já existe, que está já em prazo, implementada, é uma regulação sobre produtos biocidos. Esse é o marco regulatório mais avançado na União Europeia e também no mundo para os nanomateriais. E isso aqui são as obrigações principais. Primeiro, você tem que obter uma autorização prévia de utilizar
para qualquer material na forma nano é um biocídio. Não importa que o ingrediente nano é um ingrediente ativo ou só parte da formulação, você tem que obter uma autorização prévia. Para obter uma autorização prévia, você tem que produzir bastante informação sobre como se diz, a toxicologia e impactos desse particular materiais e desse particular uso. A regulação também dá precisão de que não se pode evaluar a toxicidade desse nanomateriais usando técnicos que não são adaptados especificamente para nanomateriais. Então, não pode dizer, por exemplo, eu vou utilizar prata em esse biocídio e essa é a informação que existe sobre o uso da prata nos biocídios. Tem que ser informação que está especializada, dedicada ao material nano de verdade. Uma vez que essa autorização está obtenida, você pode utilizar um produto biocídio e tem dois mais obrigação. Obrigação de eticagem, de etiquetagem. O produto mesmo, o biocídio mesmo, da mesma forma que o que acabou de falar sobre cosméticos e alimentação, na lista do ingrediente tem que precisar que essa tem que dar a precisão de que essa é nano. Mas não se acabou com isso. O produto que está tratado com esse biocídio, que seja fruta, ou que seja uma roupa, ou que seja um computador, qualquer seja, que está tratado, que inclui um biocídio que contenha nanomateriais, também tem que ser etiquetado dizendo que esse produto foi tratado com um produto que contém nanomateriais. Então, essa regulação sobre biocida realmente se pode formar um exemplo bem avançado de o que se pode fazer e também de o que se deve fazer para assegurar a seguridade do material e dos produtos. Essa regulação só está começando a estar implementada agora mesmo. Vamos ver nos anos próximos se funciona realmente e se tem uma vontade política para realmente implementar essa regulação, se vai ter sanção, se vai ter como penalidade para os industriais que não respeitam a regulação. Isso é uma experiência que está ocorrendo mesmo. Agora, há dois mais regulação que estão em processo de estar revisando, não só para incluir elementos sobre nanomateriais, mas para incluir coisas sobre outros assuntos. É uma revisão geral das regulações. Essas duas regulações são a regulação sobre os produtos alimentares, que não só é para dar informação, mas também para regular o uso de nanomateriais dentro dos alimentos. E a segunda regulação que está lá no processo de esta revisão é sobre em português, medical devices, os instrumentos medicais. E na regulação sobre alimentos, parece que as regras que vão estar implementadas são regras que são muito parecidas às regras da regulação biocida. Então, bem completa, com avaliação dos riscos, está bem precisa e desenhada especialmente para nanomateriais.
sigamos com esse assunto de definição, de que vamos falar um pouco mais depois, mas podemos esperar que a regulação vai suceder em regular o uso de nanomateriais em alimentação. Essa mesma regulação quase foi revisada, incluindo esses tipos de provisão especificada para nanomateriais, faz 3 ou 4 anos disso. E o processo de revisão não foi um sucesso por causa de um assunto que tem nada a ver com nanomateriais. A discussão mais problemática foi sobre o uso possível da carne de animal clonados. Como você pode ver, não tem nenhuma relação com nanomateriais, mas como a revisão foi um paquete completo, como não se podia encontrar um nível de acordo entre as participantes sobre esse assunto de carne de animais clonados, toda a revisão não foi adotada, incluso essa coisa de nanomateriais. Então, essa vez, vamos ver se a regulação vai avançar e vai estar adoptada. Na regulação sobre materiais medicais, parece muito similar, mas, na verdade, que isso menos família com essa regulação em particular, então não pode falar disso em detalhes, mas as obrigações parecem parecidas o que já descrevo para biocidas, alimentação e também com uns assuntos parecidos ao que passa em cosméticos. Agora, um problema geral para todas essas regulações e um problema geral para a regulação de nanomateriais, generalmente, é essa coisa de definição dos nanomateriais. Agora, todos os processos que trabalham sobre nanomateriais têm uma definição de trabalho, uma definição que diz é um material que tem uma das 3 dimensões, mais ou menos entre 1 e 100 nanômetros. Agora, essa coisa de mais ou menos não pode funcionar em um contexto regulatório. Tem que saber se a lei se vai aplicar esse produto ou não. Não se pode deixar essa flexibilidade, realmente. E outra coisa é que já sabemos que essa separação a 100 nanômetros não é uma decisão científica, é uma decisão de conforto, realmente, para fazer uma definição de trabalho. Mas já sabemos que tem pouca diferença entre os materiais que tem 90 nanômetros e 105 nanômetros. Então, você tem que encontrar uma maneira de identificar realmente e precisamente para um objetivo regulatório essa coisa de nanomateriais. Outro problema para utilizar a definição é que em um tipo de materiais qualquer, digamos, falando de dióxido de titânio, se você vai comprar um batch, uma quantidade de dióxido de titânio, todas as moléculas dentro desse produto vai ter diferente tamanho. E a verdade é que vai ter moléculas que vai estar muito pequeno, um número pequeno de moléculas mais pequeno, depois a quantidade vai subir, vai seguir assim e vai ter também uma distribuição
do tamanho das moléculas, que pode estar de entre 10 e 1000 nanômetros, por exemplo, com só um ou 10 moléculas bem pequenas, ou 2 ou 3 ou 5 moléculas bem grandes, mas como você pode distinguir entre os materiais? Porque se só se fala de que molécula se fala, quando se fala de esse produto é um nanomateriais, como faz quando tem dentro do mesmo material moléculas de diferentes tamanhos? Então, a União Europeia trabalhou sobre esse assunto, e entre 2009, quando a regulação cosmética foi adaptada, até 2013 e 2015, a União Europeia entende diferentes maneiras de definir nanomateriais. Por exemplo, na regulação cosmética, tem essa coisa de uma dimensão entre 1 e 100 nanômetros, mas tem uma outra estipulação que diz só os materiais que são acumulativos ou resistente, que não se degrada, são pertinentes para essa regulação. Então, todas as obrigações de que falei, de ter uma autorização prévia, ou uma obrigação de declaração, ou uma declaração de eticagem, só se aplica a esses nanomateriais que são persistentes e que se acumulam. É uma limitação bem grande do âmbito dessa regulação. Para a regulação sobre a informação que tem que dar aos consumidores de produtos alimentares, não utilizar essa distinção sobre material persistente ou não, mas já utilizar outro tipo de definição. As duas definições incluem agregados também se consideram como nanomateriais. Depois de 2012, a União Europeia intenta solucionar esse problema uma vez para tudo, e saíram com uma definição que está um pouco técnica, um pouco complicada, mas que funciona, mas que pode proponer uma solução sobre esses desafios técnicos. E a definição é a seguinte: um produto é considerado nanomateriais se 50% das moléculas, em número de moléculas, não em peso, se 50% das moléculas se encontram entre 1 e 100 nanômetros, com exceções, porque, por exemplo, a definição também precisa que o nanoflakes e o quantum dots e outros que são mais pequenos de 1 nanômetro, também se tem que considerar como nanomatérias. E outra precisão é que esse número de 50% pode ser adaptado, depende de uso. Por exemplo, se se encontra que para exposição alimentar o perigo está mais grande, você pode utilizar, você tem que justificar, mas você pode utilizar uma porcentagem mais baixa, como 10%, por exemplo. Essa definição não é perfeita, mas a verdade é que é uma solução ao problema jurídico de definir uma categoria precisa para os nanomateriais. Uma das coisas que agora estão discutindo no contexto da revisão da regulação sobre alimentação é um câmbio dessa porcentagem. A proposta original da comissão é para utilizar o modelo de definição, com 50% das moléculas entre 1 e 100 nanômetros. Agora, o Parlamento Europeu está tentando passar
uma definição que está a mesma, mas que só inclui um porcentagem de 10%, que, de nosso ponto de vista, é muito mais eficaz, porque vai capturar muito mais materiais de que se a porcentagem estava mais grande. Agora, tem que avançar um pouco mais rapidez agora, porque vou ver o tempo e está passando, o tempo está passando rápido. Uma última coisa sobre o que passa lá na União Europeia é sobre esses assuntos de REACH. REACH é a regulação geral para químicos, para todos os diferentes químicos. E funciona de uma maneira de que tudo químico que entra no mercado tem que estar registrado. E a registração precisa uma quantidade de informação que está diferente, depende do volume da produção. Então, por exemplo, um produto que está produzido de 1 tonelada, além desse produto, só você vai precisar propor informação básica. Mas, por exemplo, para um produto de que se produz 100 toneladas além desse mesmo produto, você vai precisar muito mais informação para fazer a registração, porque se compreende que quanto mais produtos tem, quanto mais perigosos pode ser e mais segurança sobre o impacto se tem que obter antes de autorizar o produto no mercado. Então, quando o REACH foi negociado e adoptado, não se inclui elementos específicos para nanomateriais, mas uma definição da substância química não inclui qualquer referência ao tamanho. Se diz que, teoricamente, REACH também se pode aplicar aos nanomateriais. Agora, essa é verdade em teoria, mas em prática, tem uns elementos dentro do REACH que faz que não funciona, que até agora, ainda que já tinha registração de alguns nanomateriais, a informação que foi produzida no contexto da registração foi muito pobre. A informação foi quase inexistente, na verdade, porque a melhor parte da informação estava relacionada ao produto bulk, ao produto em grosso, e não o produto em forma nano. Com esse, você vai precisar uma revisão dessa regulação REACH e, em particular, uma revisão dos anexos de REACH que dá detalhes sobre os elementos técnicos e sobre as informações que se tem que providar para fazer a registração. Agora, esse assunto de revisão dos anexos de REACH foi discutido para 2 anos e meio já. E a Comissão Europeia havia promissado, they made a promise de dar um draft de novos anexos faz 1 ano e meio. E desde este tempo já estamos esperando para que a discussão realmente comece. Se vocês estão interessados sobre essa pergunta em particular da revisão do anexo de REACH e a revisão de anexo técnica para coletar a informação necessária, já acabamos de publicar um papel de posição sobre o que essa revisão deve incluir.
Esse se pode encontrar no sítio internet da nossa organização, Ciel. Se você se você segue o assunto de nano sobre o nosso sítio internet, www.ciel.org, vai encontrar muita mais informação sobre muitos assuntos relacionados com nanomaterial, sobre os assuntos regulatórios, mas também tem uma ficha de informação sobre esse assunto de definição que apresenta todas as definições que existem, que são utilizadas no mundo entre diferentes regulações. Também tem uma ficha de informação sobre a toxicologia dos nanomateriais e tem uma sobre o trabalho da organização internacional, como a OCDE ou ISO, sobre nanomateriais, e também tem esse papel de posição sobre o contento da revisão da REACH. Se você tem perguntas, pode mandar a direção exatamente da página internet do projeto, para que você pode mandar e você pode pedir a Paolo para lhe dar a direção. Agora, essa foi a imagem simplificada, mas a imagem do que está ocorrendo na União Europeia. Em outras partes do mundo, existem iniciativas também para tentar regular ou assegurar a seguridade dos nanomateriais, mas a melhor parte desses mecanismos são mecanismos voluntários, que não têm força de lei. Se pode encontrar assuntos similares nos Estados Unidos, em Canadá, em Austrália, em Japão, em outros lugares assim. Há uma exceção, tem três exceções a isso. Parece que Nova Zelândia está tentando implementar também uma regulação obrigatória para a etiquetagem dos cosméticos que contêm nanomateriais. Vamos ver se isso vai suceder. Da mesma forma, os Estados Unidos estão tentando estabelecer um mecanismo obrigatório para coletar informação sobre os materiais que são lá no mercado, o que vai chegar no mercado. Da mesma forma de o que está passando agora em Nova Zelândia, agora os Estados Unidos estão em um processo de tendo informação para definir exatamente qual vai ser a obrigação. Ainda tem uma possibilidade de que esse mecanismo nunca vai estar adotado, mas ao menos os Estados Unidos agora têm esse projeto de coletar informação de maneira obrigatória. O terceiro exemplo que quero utilizar é o que passa lá na Tailândia, Ásia-Pacífico, na região Ásia-Pacífico. Tailândia é um país bem interessante porque começaram a produzir nanomateriais e produtos que incorporaram nanomateriais faz mais de 10 anos. Foi uma iniciativa bem temprana desse país e desenvolveram como se diz? Laboratório de teste, também um programa nacional para nanomateriais, que esse foi bastante original. Já há 7 anos, já começaram a incluir assuntos sobre a seguridade dos nanomateriais. E incluso lá dentro do projeto, tem um objetivo de utilizar ao menos 10% do Fundo Nacional para investigar o impacto sobre a saúde e sobre o meio ambiente. Você pode pensar que 10% não é bastante, não é muito, mas no resto do mundo, o número real é muito mais perto de 1%.
entre 1% e 4% lá no resto do mundo. Então, ver um país como Tailândia dedicar até 10% do financiamento para estudar, para investigar o impacto sobre a saúde e meio ambiente, pode ser muito, muito interessante. Também outra coisa que está interessante é que a Tailândia está como abrindo o caminho para outros países lá na região. Não, uma outra coisa que está muito interessante na Tailândia é que Tailândia foi o primeiro país a estabelecer um sistema de eticagem. Mas a eticagem foi de uma natura diferente do que já descrevi em Europa. Porque o que passava lá na Tailândia é que tinha tanto interesse sobre nanomateriais que tinha muitos produtores que puseram produtos lá no mercado e com publicidade dizendo contém novo material, nanomaterial para ajudar e para ter esse tipo de função e outro. E o problema é que muitos desses produtos não tinham nanomateriais, só foi utilizado como coisa publicitária para incrementar as vendas. Então, o governo entra para certificar os produtos que realmente têm nanomateriais lá dentro e que realmente têm as propriedades que são publicadas. Como você pode ver, é muito diferente do tipo de eticagem que já fomos discutindo em União Europeia, o que consumidores em outras partes do mundo estão discutindo. Mas, de toda forma, tinham que estabelecer esse processo de testar e de identificar e garantizar na presença de nanomateriais. Isso pode ser interessante para entender as diferentes perspectivas em diferentes partes do mundo. Então, todas essas iniciativas, e só falei de os Estados Unidos, Nova Zelândia e Tailândia, mas na verdade que tem muitas iniciativas em muitos outros países também, e há um projeto da OCDE que está tentando, coletando toda essa informação sobre essas iniciativas regulatórias para tentar identificar uma maneira comum de tratar esses materiais. No momento, os mecanismos são tão diferentes que eu não acho que está possível identificar uma maneira única. Entre o que se faz na Tailândia, nos Estados Unidos, na Europa, é muito diferente. Mas é uma maneira ajudar os reguladores tem ideia de o que se pode fazer com regulação. Agora sou quase lá no fim da minha apresentação, mas só queria identificar 2 ou 3 desafios ou dificuldades em regular nanomateriais. Já falamos dessa pergunta, desse assunto de definição. É muito importante identificar uma definição que está bastante precisa para assegurar que o nanomaterial vai escapar a regulação, mas também o problema é que se desenvolver uma definição que está larga demais, vai captar e integrar materiais que não realmente são nanomateriais e vai estar um problema para implementar a regulação. O segundo tipo de desafios, de dificuldades, são assuntos técnicos. A capacidade de mesurar o material que está utilizando, a capacidade de detectar em um produto nanomateriais quando não se sabe que tipo de nanomateriais pode ser incorporado. Pergunta de caracterização dos materiais, porque se você sabe que se utiliza, por exemplo, em um produto cosmético, uma nanoforma de dióxido de titânio, na verdade que sabe muito pouco, porque tem
muitas diferentes formas de nanodióxido de titânio. Vai depender do exato tamanho, vai depender do coating que existe. E tudo isso vai ter uma influência. E esse assunto, e a caracterização do produto tem muito dificuldades também, porque depende da maneira de preparar como se diz, o material para testar, depende da maneira de preparar o sample, a caracterização vai estar diferente. Depende da quantidade, também os materiais vai actuar diferentemente. Então, essa coisa de que tipo de caracterização realmente se precisa e que tipo de tools, testes, se pode utilizar para obter uma informação uniforme sobre esses materiais é também uma dificuldade mais grande. Agora, e vou acabar com isso, minha percepção é que a dificuldade mais grande, o desafio mais grande é uma coisa de vontade política, de utilizar precaução para assegurar a seguridade desses materiais, porque em muitos países se vê a nanomatéria como uma grande oportunidade de mercado, grande oportunidade de desenvolver novos materiais, e há uma relutância, é uma vontade de não prevenir esse tipo de inovação e que não prevenir que essas inovações chegassem no mercado, porque já estamos lá no princípio de desenvolvimento dessa tecnologia e todo país, toda companhia quer começar a cursa em primeiro e obter uma posição de mercado que está primeiro. Então, muitos países não implementar qualquer tipo de regulação. E isso é um grande problema. Essa coisa de vontade política, em muitos casos, esse tipo de vontade política, de deficiência de vontade política, se vai esconder atrás dos problemas técnicos. Mas não sabemos como caracterizar, não sabemos como detectar. Nós ainda não podemos regular porque não temos esse tipo de informação. Minha percepção, minha experiência é que a dificuldade mais grande é a vontade política, porque quando já tem a vontade política, se pode impor uma forma, se pode impor um tipo de regulação e depois adaptar essa regulação com o desenvolvimento dos ferramentas técnicos para implementar essas regulações. Então, eu acho isso que esse é um desafio mais grande para nós todos, para assegurar que a regulação está desenvolvida e adoptada e mais bem implementada para garantir a segurança dos produtos. Ok, David. Grato pela sua conferência detalhada sobre o que anda acontecendo na Europa e em outros países. Isso certamente aqui foi muito importante e vai dar elementos para perguntas. Temos um pouco de tempo para perguntas. Já tem o nosso colega Maurício, da Argentina, o Steve, dos Estados Unidos, o Dooley, que é o nosso representante aqui, da Renano Soma, o jovem Olinto, daqui, Tânia, daqui. Já temos 5 perguntas, de forma que nós vamos fazer 3 perguntas primeiro, e você responde, e depois faremos outras 2. Perfeito? Tá bom. Então, eu completo... Tá bom assim, já tem 10 até 15 minutos máximo, porque depois tem que baixar para dar outra apresentação. Sim, você delimita o tempo aí e a sua resposta pode ser rápida. Então, tá bom. Rapidinho. David, muito obrigado pela tua apresentação. As perguntas são... eu achei importante... Aqui, desculpa.
Alô, David. Muito obrigado. Eu achei muito importante que você fale das dificuldades técnicas e das dificuldades políticas. Eu queria te perguntar, na luta na Europa atualmente, que redes os sectores científicos ou associações científicas você pode nombrar que estão fazendo uma resistência para este avanço da desregulação? Você compreendeu? Deixa-me assegurar que já ouvi tudo bem. Você me está perguntando sobre a posição das associações científicas sobre essa vontade de regular. Ou ativistas, ou até sindicais. Tem algumas redes, tá bom? E outra questão, se você conhece alguma coisa em relação ao sistema de inovação científica e de propriedade intelectual, tem alguma discussão sobre patentamento dos nanomateriais? Obrigado. Tá bom. Muito bem, agora é o Steve. Sí. Disculpe, David. Se sabe que las nanomaterias en sus matrices del cuerpo humano pueden causar daños en el tamaño muy por arriba de 100 nanómetros, ¿no? Yo me pregunto si la Unión Europea está pensando en cómo se va a tomar en cuenta este hecho científico en su definição reglementária. Desculpa, pode repetir lá o fim, porque não ouvi bem. Sí. Bueno, David, ya sé que sabe por las pruebas científicas que nanomaterias muy por arriba de 100 nanómetros pueden causar daños en los pobres ratos y hasta se ha mostrado daños en el cuerpo humano. ¿Cómo está pensando los funcionarios europeos en tomar en cuenta este hecho en el asesoramiento de la ciclo de vida de las nanomaterias? Tá bom, obrigado. Terceira pergunta. Ok, então vou começar a responder a essas. Mais uma. Mais um. Não, é o seguinte, mesmo sem existir aparentemente uma regulação definida em diversos países do mundo, existe a percepção, pelo menos, de que de onde vêm esses produtos? Quais seriam os países que estão produzindo e exportando? Quais os países que estão importando nanomateriais? Existe alguma ideia de dimensão aos países que mais produzem e exportam e países que... Steve, não pode ouvir bem. Okay. Desculpa, David. Não pode ouvir bem. Paulo, me pode mandar pergunta com... Eu vou repetir a pergunta. Tá bom. Ele quer saber quais são os principais países que produzem nanoprodutos e que exportam nanoprodutos. E os que importam esses nanoprodutos. Então, há alguns dados relativos a comércio internacional de nanoprodutos. Então, vou responder a essas perguntas no ordem contrária. Eu vou começar com essa última pergunta. A respostas mais precisa é que não se sabe. Não se sabe porque não tem nenhuma maneira de coletar essa informação de maneira precisa. Agora, já temos informações. Sabemos que países como Estados Unidos, Alemanha, Japão, China, são grandes produtores de materiais. Mas a verdade é que essa informação não é completa. São elementos de informação, mas uma informação precisa não existe. Esse é todo o assunto de coletar informação sobre o que está produzindo, onde e em qual quantidade, tudo isso.
E você pode imaginar que os países que estão produzindo, esses também são os mais principais exportadores. Quanto se fala de importadores, não se sabe, porque quase totalidade do momento, os países ou a gente que está importando não sabe que são importandos produtos com nanomateriais. Então, não pode proponer uma resposta mais precisa a essa pergunta. Agora, outra pergunta sobre como os funcionários europeus estão pensando esse assunto de efeitos das materiais que são mais grandes de 100 nanômetros. A verdade é que com suas definição, estão pensando que tem um tipo de compromisso sobre isso, porque quando se diz 50% das moléculas são entre 1 e 100 nanômetros, significa que também inclui produtos que têm moléculas que são mais grandes. Se temos sucesso e tem adoptar um troco da definição para a regulação sobre a alimentação e utilizar sobre um porcentagem de 10%, vai enlargar o âmbito das nanomateriais que se pode incluir. Mas a verdade é que o pensamento dos funcionários europeus não vai muito mais longe que isso. Você fica lá e não está tentando modificar isso. Bom, com uma precisão, em uma das regulações, na regulação sobre informação para consumidores de alimentação, a verdade é que a definição tem um doble trigger. Tem esse assunto de tamanho e também tem uma proposição que também é considerado nanomaterial um material que não está lá dentro desse tamanho, mas que tem propriedades especificadas del nano. Mas o problema é que esse não quer dizer muito, porque um material pode ter uma propriedade diferente do mesmo material, que não é nano, mas não é uma propriedade tipicamente nano. Por exemplo, o ouro, quando se manufatura em 3 nanômetros, é um muito bom condutor de eletricidade e de calor, que é uma propriedade diferente de ouro, é um tamanho mais grande. Mas esse de estar condutor de eletricidade não é uma propriedade tipicamente nano. Então, esse é um problema. E outro problema é que essas propriedades não têm um cut-off, não tem um tamanho antes disso, tem a propriedade, não tem depois. Evolua com o tamanho. A verdade é que esse não é realmente adressado por funcionários europeus. A primeira pergunta sobre a posição dos científicos, de trabalhadores e outros sobre essas dificuldades técnicas e o menos vontade política, digamos isso, na maior parte das organizações de trabalhadores estão suportando uma posição que está muito perto de que nossa. Trabalhamos muito com as associações de trabalhadores para estabelecer um marco regulatório que está ambicioso. Existem exceções. Por exemplo, o Sindicato de Trabalhadores da Indústria Química em Alemanha
está muito perto da própria indústria. E eles têm uma posição que está diferente, que está muito mais perto de empregador, da posição da indústria química. Então, tem essa diferença. Mas a grande maioria das organizações de trabalhadores tem uma posição que está na mesma do que já descrevi. Do lado científico é diferente, porque não sei se você pode dizer que os científicos é um grupo uniforme. Tem todo tipo de posição. E as posições do grupo de científicos também são influenciadas por o tipo de trabalho que fazem realmente. Entre científicos que trabalham sobre o desenvolvimento, sobre material chemical, tem uma posição que está muito mais libertária, que não quer regulação. Agora, se trabalha com um grupo de científicos que são toxicólogos, por exemplo, habitualmente tem uma posição que está muito mais evoluída. Então, não se pode realmente responder sobre a posição dos científicos, porque tem muita diferença. E, obviamente, também tem uma diferença entre os científicos que trabalham em laboratório, que recebem recursos da indústria, e os científicos que recebem recursos públicos. Mas não pensa que todos os científicos que recebem recursos públicos também têm uma posição mais ambiciosa sobre o marco regulatório. Também depende fortemente da natura do trabalho que estão fazendo. Se eles o trabalho principal é desenvolver novos materiais, tem um interesse de ver esses materiais acabar em produtos para cambiar o mundo ou para qualquer coisa. E se tem científicos que também trabalham com recursos da indústria, mas que são principalmente toxicólogos, eles podem ser uma posição que está mais adaptada à exposição que nós defendemos. Agora, última coisa sobre isso, uma coisa que se pode ver é as agências científicas, como the Royal Society for Science, o SCENIR, que é um grupo de avisadores da Comissão Europeia sobre novos assuntos técnicos, geralmente eles têm uma posição que suporta a utilização de um mecanismo de precaução, porque já sabem que tem informação sobre possível impacto negativo. Aunque se falta toda a informação em que não temos segurança, é melhor, é mais fácil proteger o meio ambiente e a saúde da gente disso até que temos informação completa. É mais fácil de fazer do que deixar o impacto ocorrer e depois de tentar solucioná-lo. Então, tem todas essas coisas. Sobre o assunto de propriedade intelectual e de patente, a verdade é que eu não sou especialista desse assunto e não sou bem confortável em dar uma resposta de que tudo que está fazendo sobre isso, porque, outra vez, tem diferentes assuntos que são intentados, diferentes experiências, mas não tem nada específico de que você não tem nada específico para nanomateriais até hoje, até esse ponto. Ok, David. Tem tempo para mais uma pergunta? Sim, mais um. Bom, David, é o seguinte, nessa escala nanômetra, como é? De nanotecnologia ou nanométrica,
essa questão da quantidade de nanomaterial, ela fica prejudicada, assim, quantitativamente ou até a nível de percentagem. Então, não seria mais interessante você trabalhar com o nível de probabilidade de uma quantidade de material, inclusive, se esses materiais, probabilidade de um material específico no tamanho menor, micro, nano, ele muda a sua propriedade, característica, como você falou, por exemplo, da condutividade. E outra coisa, só para fechar, essa questão do material vivo, um cosmético, um alimento ou uma fibra de carbono, né? Um tubo de carbono. Nessa escala, não tem como diferenciar. Por exemplo, um material vivo, um nano-elemento, ele pode compor esse material sem, teoricamente, ser vivo. Então, como é que fica essa escala, ou esse meio termo entre o que é vivo e o que é morto, inanimado? Obrigado. Orgânico e inorgânico. Pode repetir só o fim da pergunta? Não, como é que fica essa coisa em termos de orgânico e inorgânico? Vivo e não vivo. Esse, por el momento, não está... essa distinção não está utilizada na regulação nesse momento. Sei que tem uns científicos que estão trabalhando sobre isso, mas essa discussão ainda não aconteceu. Não aconteceu, obrigado, na discussão regulatória. Perfeito. David, eu quero agradecer muito aí a sua participação. Nós tivemos uma excelente conferência, o povo aqui está todo... teria muito mais perguntas, você tem outras atividades, nós aqui também, de forma que continuamos em contato e muito obrigado pela conferência. Abraço. Muito obrigado para você.